Ômega Web Rádio. Boa noite para todos que estão assistindo mais um Fatos em Destaque. Hoje nós vamos falar novamente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. A gente vai falar novamente hoje sobre a Covid, mas a gente vai falar sobre a CPI da Covid. Os números continuam bastante altos aqui no Brasil. É claro que já houve uma queda de número de mortes, mas ainda numa quantidade aí de 2.000 mortos, mais de 2.000 mortos diariamente, com mais de 400 mil mortos dentro do início da pandemia, e desde janeiro até agora nós tivemos 300 mil mortos. Então é um agravamento muito grande da pandemia do ano de 2021, né, quando nós achávamos que já estaríamos mais tranquilos nessa pandemia. Na verdade, a gente chega a grandes picos, e eu já vi especialistas da área dizendo que maio e junho não vai ser diferente, vão ser meses também bastante sofríveis quanto à pandemia. E a CPI, né, que está sendo instalada no Senado, vem aqui para dizer exatamente isso, para ver se esses números de mortos poderiam ser reduzidos, se não poderiam, enfim. Há toda uma pressão política com relação também à pandemia. E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa CPI, que hoje ouviu dois personagens muito importantes, né, os dois primeiros ministros da Saúde, que iniciaram a questão da pandemia, e depois vão ser ouvidos outros ministros, assim como o presidente da Anvisa também, e essas questões vão ser colocadas todas hoje aqui no programa, não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos internautas. Instaurada mais uma CPI nesse país, um país que adora fazer CPIs, adora fazer investigação, mas punir que é bom, muitas vezes acaba não ocorrendo, né? Espero que dessa vez seja diferente, até por conta da quantidade de mortos que está aumentando em função da doença, em função do dinheiro que foi aplicado. Não se sabe para onde foi esse dinheiro, se foi devidamente aplicado, se não foi. Agora existem estados e hospitais sem remédio para entubar, sem oxigênio. Já teve aquela questão do Amazonas lá, que não tinha oxigênio, enfim. Espero que realmente saia do campo político e seja feita uma apuração devida e que as pessoas sejam responsabilizadas, seja lá quem for, porque é dinheiro público, né? E envolve saúde, envolve pessoas, e vamos ver o que eles conseguem, qual o resultado, né? Diante de tudo isso aí. Vamos chamar o nosso convidado, Raquel. Vamos sim, a gente vai falar com o cientista político, Fernando Chagas. Marcelo, coloca ele na tela. Boa noite, Fernando, tudo bom? Tudo bem, alô, boa noite, um abraço a todos, em especial aos internautas, né? Prazer estar de novo com vocês, agradeço o convite. Estamos à disposição para discutir um pouco pandemia, especialmente a CPI que tem um lado político, mas também tem um lado de procedimento que deve respeitar as regras jurídicas, deve respeitar a Constituição e deve respeitar a Lei 1579, que disciplina, de uma certa forma, a CPI. Logicamente que ela não dispõe sobre todo o regramento, sobre todo o procedimento da CPI, mas aí nós temos subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal para servir de analogia e de direcionamento da CPI. Dentro da sua análise política, né, o Senado tem aí como um dos
um dos participantes dessa CPI, o Renan Calheiros. E isso causou um grande problema dentro da própria CPI. O governo, através de alguns senadores, tentou fazer uma impugnação a Renan Calheiros, foi ao Supremo Tribunal Federal, inclusive. Você acha que a questão do Renan Calheiros está na CPI e ser um dos integrantes dessa CPI, ela abala a confiabilidade da CPI? Eu acredito que não, porque a CPI, na realidade, como eu disse, ela tem um procedimento jurídico, tem uma regra que deve ser obedecida. Mas, fundamentalmente, a CPI ela é política. Ela é tanto que ela é feita no Senado ou na Câmara. O fato do Renan Calheiros participar, apesar de todos os processos, participar dessa CPI, não abala, no meu modo de ver, a credibilidade e nem a legitimidade. Vai depender muito agora do comportamento dele. Se o comportamento dele for tendencioso, olhando apenas o lado político e para atacar o governo, aí sim, aí se abala a credibilidade e a legitimidade da CPI. Mas, de início, o fato dele ser uma pessoa que tem inúmeros processos no STF, ter tido um passado pregresso que é muito discutido, eu não vejo que cause problema. Isso sobre o aspecto político, como eu disse, ali é político. Para a população, causa estranheza. E por isso, a situação, o governo tentou de todas as maneiras tirar o Renan Calheiros da CPI, principalmente da relatoria, porque ele, na relatoria, com a experiência dele de 4 vezes presidente do Senado, conhece todos os trâmites de qualquer situação do Senado, inclusive de CPI. Ele domina plenamente o regimento. É lógico que isso, como eu disse, é político, né? É lógico, ele vai usar todo esse conhecimento, aí sim, para desgastar o governo. O governo, sabendo que ia ser desgastado com a relatoria do Renan, foi ao Supremo, mas aí o Supremo entendeu que é de interna corporis. Quem escolhe o relator é o presidente. Inclusive, a ação que foi impetrada, ela foi defeituosa, porque ela entrou determinando que o presidente do Congresso e o presidente do Senado determinasse o presidente e o relator, mas não é o presidente do Senado e o presidente do Congresso que determina quem seja o relator, e sim o presidente. Ali houve um acordo. O que eu vejo hoje são 11 membros, 7 são independentes ou de oposição. Eu vejo o governo apenas com 4 e numa situação muito difícil. Houve também uma discussão muito grande se o judiciário poderia determinar, no caso STF, a abertura, a instalação da CPI. Eu tenho muitas críticas ao judiciário, ao STF, que muitas vezes, com o seu ativismo jurídico e a sua participação política, acaba interferindo tanto no executivo como no legislativo. Mas, nesse caso, eu não vejo. Os requisitos são objetivos, fato determinado, tem um fato determinado, a questão, como já foi até aqui citada, a questão do Amazonas, principalmente em Manaus, prazo certo, tem o prazo certo, 90 dias podendo ser prorrogado, e também o número de assinaturas, pedindo a CPI, que é 1/3 do Senado, porque é um direito da minoria, não precisa ter a maioria, basta ter 1/3. Feito isso, abriu-se a CPI, se instalou a CPI. Vejo que vai ter que ter, sim, um direcionamento jurídico. Sobre o aspecto jurídico, pode-se contestar, sim, né, a legitimidade do Renan. Sobre o aspecto político, não. E ele vai agir politicamente. Agora vamos ver se politicamente, se ele vai passar dos limites. Se ele passar dos limites, quem sai no prejuízo é ele e a oposição. Se ele se manter de uma forma atuante e isenta sobre o aspecto jurídico, mas defendendo o seu ponto de vista político, eu acredito que não tenha problema nenhum. Agora, vai ser uma imensa discussão, né? Nós vamos ter uma batalha muito grande. A oposição e os independentes, que são 7, tentando desgastar o governo, e o governo, principalmente nas redes sociais,
movimentando a sua militância, os seus seguidores, para abalar justamente isso que vocês falaram, a credibilidade do Renan, como hoje tentaram abalar a credibilidade do Mandetta, e assim nós vamos ver uma discussão. Só para encerrar o raciocínio, eu não acredito em impeachment. O que eu acredito é que vão usar essa CPI para desgastar o governo, porque fatos tem bastante para isso. Agora, terminar o relatório, e esse relatório ser remetido para o Ministério Público, eu acredito que não vai ter andamento, devido ao Aras. O Aras, eu acredito que não tem encaminhamento nesse relatório, por mais bem feito que ele seja. E impeachment também, o Lira não vai abrir o impeachment do presidente na Câmara. Até porque um dos motivos para abrir o impeachment é quando o presidente não tem mais apoio político. Ele, apesar de tudo, ainda tem apoio político, sem discutir se foi grande ou pequena essa manifestação na Paulista, ele mostrou que ainda ele tem apoio político. Chagas, só para não perder o raciocínio, você acha que também essa questão do Renan Calheiros, essa discussão toda que teve em cima do nome dele, lógico, o passado que ele tem é um passado que pesa de forma, ao meu ver, negativa, não tem um pouco a ver também com a questão do filho dele ser governador e, de repente, a CPI começar a se encaminhar para os estados? Até que ponto ele estaria isento ou não? Se a CPI for para os estados, for investigar essa questão da verba federal que foi enviada para os estados, você acha que ele tem isenção suficiente para comandar a CPI ou não? Nesse caso, sobre o aspecto jurídico, e ele é um homem inteligente. Quando for analisar as contas, os recursos da União passados para o estado de Alagoas, com certeza ele vai se dar por suspeito. Ele vai pedir a suspensão e não vai se manifestar, neste caso. Porém, nos demais casos, que vai chegar de qualquer forma, que é uma arma do governo federal, trazer para a CPI os governos estaduais e até os municipais. Os municipais, então, se trouxer para a CPI, não tem CPI, são 5.575 municípios. Eles vão se limitar mais a trazer os governos do Estado. Neste caso, o Renan, pelo aspecto político, ele é um seguidor do Sarney. Inclusive, ele ouve muito Sarney. E toda vez que o Renan ele sofre uma derrota por acusação de desvio de dinheiro público, ou por seu envolvimento com um caso amoroso, extra-casamento, ele mergulha, ele emerge, ele fica um bom tempo fora. Ele espera um momento devido, como agora, uma oportunidade, e emerge. Como ele tem um conhecimento muito grande de política e do Senado, ele sabe manobrar muito bem aquilo, sobre o aspecto político. Sobre o aspecto jurídico, ele não pode, devido à questão de suspeição, se manifestar em relação ao governo de Alagoas, que é o seu filho. Inclusive, houve essa ameaça dos aliados do Bolsonaro, e isso também foi o fundamento da ação no Supremo Tribunal, que ele seria suspeito, ele não teria isenção, porque o seu filho é governador do Estado. De outra forma, o presidente Bolsonaro foi procurar o Sarney para tentar um acordo, porque o Sarney tem muita influência no Renan. O Renan e o Sarney, eles trocam ideias praticamente todo dia, são trocam todo dia, semanalmente. Mas também não houve resultado, porque, como eu disse, a CPI, embora tenha um aspecto jurídico, ela é essencialmente política, e politicamente ela vai ser usada muito pelo Renan, ainda que seja discutido se ele tem legitimidade ou tem a credibilidade. Vai depender do comportamento dele. Ele é muito hábil, conhece bem, sabe fazer política. Eu acredito que ele vai ter o cuidado necessário para, pelo menos, aparentar isenção. Uma isenção que, na prática, não vai haver. Nós vamos ver dois jogos políticos muito pesados. De um lado, a situação acusando e se defendendo, acusando aqueles que vão na CPI mostrar os fatos que ocorreram, o caso do Mandetta, talvez o Taixe e tantos outros,
talvez o Weingarten também, eles vão para o desgaste dessas pessoas, e, logicamente, a oposição vai tentar utilizar ao máximo a CPI para desgastar o presidente Bolsonaro, sabendo de antemão que não deve ter impeachment, apenas uma briga política para desgastar o governo, e o governo tentando denegrir a imagem daqueles que vão na CPI acusar ou, vamos dizer, não defender o governo, acusar o governo, ao contrário, acusar o governo, e tentar desmerecer principalmente o Renan, como vocês falaram. Então, Chagas, eu estava lendo muito sobre isso, e o governo, com relação aos ministros que vão depor, né? Hoje já depôs o Mandetta e o Taish. O Taish não tem muita significância, porque, na verdade, ele vai dizer o porquê que ele saiu tão rápido, né? É o que ele tem a dizer na CPI, porque ele não teve nada de muito importante. Agora, o Mandetta foi o primeiro ministro da Saúde e tinha uma tendência, pelo menos eu vi algumas coisas, do governo atual querer jogar muita responsabilidade sobre as decisões do ministro Mandetta para tentar minimizar todas as decisões posteriores que eles tomaram, né? E eu acho que, assim, ele saiu muito antes de tudo isso chegar aqui, mas mesmo assim, pelo que eu vi, pelo que eu li, havia aí uma tendência de dizer, pois mas o Brasil podia ter se preparado, porque veio a Europa passar por tudo aquilo, e era você que estava no comando do Ministério da Saúde. E assim como o Pazuello, né? Na verdade, na minha opinião, o grande boi de piranha, se pode dizer que vai ser isso, vai ser o Pazuello, porque é muito mais fácil o governo jogar toda a culpa em cima dele. E aí o Pazuello tem duas opções, né? Ou ele diz que estava sob ordem, ou ele assume a bucha e vai ficar com isso. E isso vai ser um problema para ele, porque ele pode ter algumas implicações bastante graves na área penal depois disso, né? Você foi no alvo. Perfeito o que você falou. Tá bem atualizada sobre as narrativas. Vai haver uma guerra de narrativas. Logicamente, o Mandetta vai dizer que alertou o presidente, vai mostrar documentos que alertou o presidente e que ele fez tudo o que era possível na época, no início da pandemia, quando a ciência ainda não tinha um mínimo de conhecimento sobre a pandemia do coronavírus. Essa é uma narrativa, a narrativa do Mandetta, que é candidato à presidência da República, que vai ter o apoio da oposição, mas não muito apoio. Olha o jogo político. Logicamente, a oposição vai jogar junto com o Mandetta, mas até um certo ponto. Não vai encher muito a bola do Mandetta, porque senão o Mandetta, com toda essa visibilidade, ele acaba ganhando uma proporção muito grande, uma simpatia da população, estou falando em tese, e que pode ser um forte candidato à presidência da República. E isso a oposição não quer. Então, olha o jogo político. A oposição quer o Mandetta, mas não quer muito. Quer dar os limites. Por outro lado, vem a narrativa do governo. O governo ele é muito forte na narrativa, nas redes sociais e naquela bolha bolsonarista. Porém, não tem grande penetração na realidade. O jogo dos bolsonaristas, do Bolsonaro, principalmente do Carlos Bolsonaro, é trabalhar nas redes sociais, espalhar fake news e também criar uma narrativa. E eles são muito barulhentos, e espalhar aquilo como fosse verdade e colar na população. Só que as redes sociais, elas não têm uma influência muito grande na realidade da pandemia. Por que eu digo que na realidade da pandemia? São 400 mil mortos. Então, quanto a isso, não há narrativa que segure. Então, qual é a estratégia? Na narrativa, eu vou o quê? Desmerecer, eu vou criticar, eu vou fragilizar aqueles que estão acusando o governo, ou simplesmente relatando os fatos, que é o caso do Mandetta. O Mandetta, qual a questão que eles vão pegar muito no Mandetta? Mandetta, você falou para as pessoas ficarem em casa, que as pessoas só poderiam procurar o hospital quando estivessem com falta de ar, estivessem já sentindo fortes
fortes reações, fortes sintomas do coronavírus. Da Isto Covid. aí, da Covid. Isso aí acabou dando munição para a situação. E também vão partir para aquilo. Você esteve lá, você sabia da pandemia, por que você, com a experiência que já tinha tido a Itália, principalmente o norte da Itália, você não agiu? Você não agiu. Então, nós vamos ter essa narrativa. Qual a narrativa que vai prevalecer? Aí, o que eu digo, o procedimento e o comportamento, o procedimento da CPI, o comportamento das testemunhas, dos membros da CPI, de todos aqueles que passarem pela CPI, que vai determinar. Mas mas nesse caso, o que eu vejo, antecipando, vai ter uma guerra muito grande nas redes sociais, desmerecendo as testemunhas. Porém, eu vejo que só as redes sociais, neste caso da CPI, vai ser difícil vencer a narrativa do governo vencer, porque tem um fato muito forte, são 400 mil mortes. Não há uma pessoa que não tenha conhecido pelo menos um cidadão que tenha falecido. Então, as redes sociais, eu acredito que vai se chocar um pouco com a realidade. Agora, a CPI, o andar da CPI, que vai determinar, né, qual a narrativa que vai prevalecer. Agora, com toda certeza, de um lado, nós vamos ter acusações contra o governo, e do outro lado, o governo tentando de todas as formas desmerecer aqueles que forem lá narrar os fatos, relatar os fatos, ou acusar o governo de omissão, de genocida e coisa do gênero. Chagas, pegando um pouco esse gancho, para variar um pouco eu e os ganchos, sobre essa questão do Mandetta, dele ter sido ministro, enfim, ter sido ouvido hoje, ter feito o relato dele, e sobre a questão sempre dele mencionar que estamos esperando chegar ao platô, estabilizar. Você acha que ele saindo candidato à presidência, ou a algum cargo político, enfim, de peso. Ou a vice mesmo, vice. Ou a vice, pode ser. Você acha que a participação dele na CPI vai ter um resultado positivo ou negativo, ou vai depender de como é que a CPI vai se desenvolver aí nesse andar daí? Basicamente do comportamento, da performance dos membros da CPI e dos participantes da CPI. O desenrolar da CPI que vai determinar se um vai ter destaque ao ponto de tentar ser um presidente ou vai se afundar. Para o Mandetta, é um momento chave. Ou ele tem um bom desempenho na CPI, e aproveita a CPI para alavancar sua candidatura, ou a vice, ou a presidente, ou se posicionar bem para dar o apoio a um candidato melhor posicionado, ou então ele afunda de vez e some como político. É um momento, para o Mandetta, é um momento decisivo, vai depender do desempenho. É a mesma coisa, é um jogo de futebol. Nós temos um jogador que está em evidência. Se ele entrar em campo e decidir o jogo, ele está consagrado. Se ele entrar em campo e for uma vergonha, ele decepcionou todos, aí politicamente ele não vai ter importância nenhuma. Essa CPI ela é importante para algumas personagens. Para o Mandetta é importante, e para o governo é fundamental. De novo, as narrativas. A narrativa aqui vai prevalecer, pode ser determinante para o resultado da eleição do ano que vem. Eu vejo que, de início, pelos fatos, o governo ele sai em desvantagem. E, além de sair em desvantagem pelos fatos, ele tem a minoria. Como eu já disse, de independentes e oposição, na CPI nós temos 7, e de situação nós temos 4. E tem um na situação que ele é importantíssimo, o Ciro Nogueira. Só que o Ciro Nogueira, ele é um político muito hábil, isso é prática da política. E ele é líder do Centrão. E o Centrão, ele vai com o aliado
até um certo ponto. Ele vai até a cova, mas ele não se enterra. E o Ciro Nogueira já mostrou isso. Quando votou a favor da presidência esqueço o nome dele, do presidente, esqueço o nome dele, do Amazonas, e Do votou a Renan favor Calheiros. Ah, e do Renan. Até o Bolsonaro se revoltou. Aí ele explicou para o Bolsonaro que ele tem que ter uma ponte. Isso é verdadeiro. Em política, a gente nunca detona a ponte. Você tem na política alguém que vai bater, e vai ter um que vai bater muito, que agora não me recordo o nome, Janot. Esse vai bater muito, e quem vai fazer essa ponte é o Ciro Nogueira. Mas, ao mesmo tempo que ele vai fazer a ponte para o Bolsonaro, se ele vê que o governo se afundou, ele, e inclusive o Lira, abandonam o governo e vão procurar um outro candidato. Ou de centro, pasme, até o Lula. Qualquer coisa possível. Só encerrando o raciocínio. A CPI, o desempenho das pessoas na CPI, que vai determinar quem ganhou e quem perdeu. Inicialmente, nós temos 90 dias para isso. O governo começa em desvantagem, mas eles são muito bons em narrativas. Eles criam uma narrativa, e essa narrativa normalmente convence parte da população. E é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro, ele quer sair o menos chamuscado possível. O que é menos chamuscado possível? Ele manter esses 25% que ele ainda tem. Se ele mantiver esses 25% que ele ainda tem, com tudo que ele pode ser atacado na CPI, ele vai para o segundo turno. Aí, no segundo turno, é uma outra conversa, ele vai jogar a sua narrativa de sempre, né? O PT não pode voltar, o Lula não pode voltar. Então, de qualquer maneira, o Bolsonaro sai machucado. Mas se ele não sair muito machucado, ele mantiver 20%, ele vai para o segundo turno e conseguir o seu objetivo. Reduzir danos. O governo vai ter que reduzir danos. E a oposição vai ter que partir para cima mesmo e tentar desgastar ao máximo o Bolsonaro, sabendo que não tem impeachment. Impeachment não tem. sim. Então, Chagas, eu ontem estava ouvindo, inclusive, algumas figuras que estão surgindo de novo, né? O Michel Temer eu ontem estava ouvindo ele na rádio, e ele tá sendo cotado novamente para ver se vai ser candidato a presidente em 2022. E ele falou que só em 2022 ele vai saber. E ele veio com uma narrativa que o Brasil precisa de um Biden, que nem os Estados Unidos, né? Isso. E aí a gente vê um jogo político, e quem entende de política sabe que isso é bem um jogo político mesmo, e a CPI faz parte desse jogo político. Ela não vem só para pegar alguém e dizer quem são os responsáveis, mas ela vem mesmo para um jogo político para as eleições de 2022. São duas situações. As pessoas que não entendem muito... Oi. São duas situações, né? Vai ter o desenvolvimento, né? A execução da CPI. Sim. Vai chegar no final, vão fazer um relatório. Com certeza vai ter um relatório favorável, que vai ser o minoritário, e vai ter o relatório contrário ao governo, né? E este que vai prevalecer. Vai haver uma resolução, essa resolução vai para o plenário, publicado, entra na ordem do dia e vai ser votado. Sendo votado, vai para o Ministério Público tomar as providências cabíveis e devidas. Isto é a parte formal. Isto é o que menos importa. O que importa é o que você falou. A CPI, ela é política. No desenvolvimento da CPI, ali todos os atores políticos, sejam eles do passado, sejam eles do presente e até do futuro, eles vão tentar aproveitar a CPI da melhor forma possível para colocar o seu nome. A CPI vai ser um grande cenário durante 90 dias, no mínimo. Eu acredito que vai ser prorrogada por mais 90 dias, porque os fatos são muitos. Durante 90 dias, os políticos, os atores, principalmente os candidatos à presidência, ou aqueles que querem influenciar
não querem ser presidente, mas querem estar bem perto de um candidato à presidência da República com chance de vencer. Todos eles vão aparecer. Mesmo quem não participa da CPI, caso do Temer, ele vai, é lógico, utilizar a mídia para... Ele é constitucionalista, ex-presidente, saiu desgastado, mas é o momento dele tentar se recuperar. O Renan não se recuperou? Aliás, o Renan, ele cai e se recupera, cai e se recupera. E o Michel Temer também pode acontecer isso. Na minha avaliação, o Michel Temer não tem essa habilidade do Renan. O Michel Temer ele é muito bom de bastidores. E nos bastidores ele vai trabalhar bastante para influenciar nos bastidores a CPI e aparecer bastante na mídia, para ser uma voz forte na eleição. Isso aí é o que eu estou dizendo, é o pessoal mais de oposição e independente que estão querendo um espaço para 2022. Essa CPI visa 22, não visa punir ninguém. Eu acho até difícil que alguém seja punido. Pode até abrir, eu acho muito difícil o Ministério Público abrir um processo, mas que abra, vai. As denúncias são tão grandes, os fatos são tão fortes que o Aras é obrigado a abrir um processo. Essa responsabilização que vai ser aí no judiciário, ou vai ser uma ação civil pública, ou vai ser uma ação penal, uma ação civil pública, uma ação penal, vai levar tempo. Aí a eleição já passou. O cenário hoje é político. E ali vão se posicionar. O Renan vai querer aparecer bem, dominar, independentemente do seu relatório ser aprovado no plenário. O seu relatório vai ser aprovado na CPI, não digo que vai ser aprovado no plenário, mas ele tem um bom destaque para, junto com o Lula, ele já está fazendo o jogo com o Lula, para o Lula ser um forte candidato e ele voltar a ser presidente do Senado. O Mandetta, como eu já falei, o Mandetta ele vai, depende do desempenho dele realmente surgir com um homem de centro, que nós estamos muito polarizados. De um lado, a extrema-direita e do lado, a centro-esquerda e também a direita radical. Não a extrema-direita, mas a esquerda radical, não a esquerda extremada. E está faltando o centro. E muita gente vai aproveitar, principalmente o Mandetta, ser o nome do centro. Então, nós não estamos numa briga, como você falou, jurídica. Vai ter o relatório, tudo formal, bonitinho, pode abrir o processo penal ou então uma ação civil pública, mas esse não é o resultado que os políticos querem. O que os políticos querem é um resultado político. Do lado da situação, o Ciro Nogueira ele vai fazer de tudo, não na frente das câmeras, mas de tudo nos bastidores, mesmo ele sendo um parceiro do Renan, para derrubar o Renan nos bastidores. Porque se ele conseguir derrubar o Renan, ele é um homem muito forte perante o Bolsonaro. Então, nós vamos ver o Ciro Nogueira fazendo aquele jogo duplo no auditório da CPI. Mas nos bastidores, ele é um grande amigo do Renan, mas ele vai fazer tudo para minar o Renan nos bastidores, para ele ser o homem forte do próximo governo, se ele conseguir o seu intento, o Bolsonaro ser reeleito. Então, é o que você falou, o aspecto formal, o aspecto jurídico, a responsabilidade que todo mundo está querendo, né? Quem é o responsável, quem são os responsáveis pelas 400 mil mortes? Mandetta, Taixe, presidente, o atual, Queiroga, ou os municípios, ou os prefeitos, ou os governadores. Isso é segundo plano para a política. A política hoje está preocupada com 2022. Chagas, você acha que com essa CPI, como é que fica a situação dos estados, dos governadores? Quem pode ser mais atingido, se é que podemos falar assim, em decorrência dessa CPI? Qual o estado que, de repente, pode ter um impacto maior, um governador que, de repente, tem uma pretensão a sair um candidato a presidente, de repente, pode estar impactado pelo resultado da CPI, ou você acha que não vai ter tempo hábil, ou vai depender de como é que a coisa vai ser encaminhada aí nesses 90 dias? O que você acha que pode acontecer?
Olha, eu tenho visto muito a transparência, até por uma questão de ofício do meu trabalho, eu sou obrigado a ver o portal da transparência de vários estados e de vários municípios. Mesmo vendo o portal da transparência, formalmente é difícil você dizer quem desviou dinheiro público ou não desviou dinheiro público. Deixando esse lado jurídico, que pode ter tido e pode ser investigado, e caso do Rio, do Witzel, pode ser até afastado do cargo ou punido, o que eu vejo, a CPI, pelo lado dos aliados, não estou dizendo que tenha desvio de dinheiro público nesse Estado, não é isso. Deixa eu bem claro, não estou dizendo que tenha desvio de dinheiro público nesse Estado. Os aliados do Bolsonaro, eles vão atacar principalmente o Estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que tenha desvio de dinheiro público, não dá para dizer, só uma longa investigação. Mas, como eu disse, a questão não é jurídica e nem defender o erário, não é isso. A visão dos aliados do Bolsonaro é buscar desvio de dinheiro público no Estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, que são dois candidatos do PSDB que estão se colocando, principalmente o Dória, que estão se colocando para a disputa da presidência da República. Agora, de uma forma geral, que eventualmente pode ter tido desvio, são 5.575 municípios no Brasil, são 27 unidades federativas no Brasil. E eu trabalho há muitos anos na administração pública, no poder público, e é muito difícil, às vezes, um prefeito, um governador, controlar o que está embaixo. Às vezes, embaixo ocorre de tudo e não chega ao conhecimento do governador ou do prefeito. Ou muitas vezes, como nós vimos no Rio de Janeiro no passado, o governador comanda um esquema enorme de desvio de dinheiro. De uma forma geral, se cutucasse o Ministério Público, foi em cima. Se a CPI não tem capacidade não tem fôlego, não tem capacidade, não tem recursos para investigar, mas se for investigar, nesse mundo que nós temos aqui o poder público no Brasil, né? O município tem autonomia, o Estado tem autonomia, e, logicamente, a União tem autonomia. É muito difícil não ter tido desvio de dinheiro público, mas só vamos chegar nisso com uma ampla investigação e depois abrindo uma ação própria para verificar realmente se houve desvio e a sua punição. Agora, a questão é política. Os aliados vão para cima do Estado de São Paulo e vão para cima do Rio Grande do Sul. Só E talvez aproveitando, até para o Ceará. desculpa, Chagas, só aproveitando isso que você mencionou, questão do desvio de dinheiro público, você acha que realmente a CPI tem interesse em verificar se houve desvio de dinheiro público ou vai ficar mais nessa questão política mesmo, de tentar desgastar o governo federal e, por sua vez, o governo federal tentar desgastar esses dois governadores que, em tese, têm uma força para sair como candidato? O que você acha disso aí? A CPI, eu repito, ela tem o seu viés jurídico, mas ela é política. A CPI ela vem para desgastar o Bolsonaro e o Bolsonaro vai tentar, na medida do possível, envolver os governadores. Não vai mexer com o município, se mexer, vai mexer com capitais. Desgastar os governadores, esses dois governadores que eu falei, e a CPI não tem interesse em entrar na investigação dos governos estaduais. Ela não tem fôlego para isso, ela não tem recursos para isso, ela não tem conhecimento para isso. Agora, os aliados do Bolsonaro vão forçar essa barra, vão querer entrar na investigação dos governadores, porque se entrar na avaliação dos governadores, na investigação dos governadores, não vai investigar nada. Nós vamos terminar a CPI vai ficar 1 ano e não vai investigar nada. Não tem instrumento para investigar. A CPI não tem instrumento para investigar. E, além disso, a CPI hoje, com essa maioria de 7, ela tem um interesse, sim, de investigar o governo federal. O interesse da CPI é investigar o governo federal, desgastar o Bolsonaro e limitar ao máximo a isso.
Aí cabe aos aliados expandir ao máximo, e cabe aos opositores independentes estreitar ao máximo. Só aí numa questão jurídica, né? Quem deve investigar o governo do Estado é a Assembleia Legislativa. Quem deve investigar a Prefeitura é a Câmara Municipal. Porém, como houve transferência de recursos da União para os estados e municípios, neste aspecto, a CPI pode e deve investigar. O TCU já faz isso. Toda vez que o TCU repassa, transfere dinheiro para o município, o TCU ele faz a tomada de contas desse dinheiro que foi para o município. Então, não vai investigar a transferência, o desvio de dinheiro do Estado. Não vai investigar o desvio de dinheiro do município. Vai investigar o desvio de dinheiro que a União repassou para o Estado e para o município. Isso eles têm competência. E é aí que os aliados do Bolsonaro vão entrar, para tumultuar mesmo. Enquanto os opositores e os independentes vão tentar estreitar ao máximo o objeto da avaliação. Quando eles entrarem na questão de Manaus, logicamente vai abrir um flanco para os aliados também quererem investigar o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul. E o objetivo principal dessa CPI é Manaus, né? E quando entrar em Manaus, já que está vendo Manaus, vamos ver a capital de São Paulo, vamos ver Porto Alegre também. É um jogo político aí, embora sempre diga, tem a questão jurídica. Uhum. Bom, a gente tem algumas pessoas aqui vendo a gente. É o Fernando Passos, Maria Purificação, Maria Aparecida, o Eduardo Filete. Ele fala, o Mandetta retardou muito os tratamentos, né? Foi aquilo que a gente tinha dito, que ele dizia que os tratamentos, as pessoas só deviam procurar o hospital mais tarde, né? Isso. E o Fernando Passos, ele faz a seguinte questão do Pazuello. Será que o governo vai permanecer, né? Vai bancar o Pazuello, que é uma coisa... A gente viu o governo, o Bolsonaro, já mandar muita gente passear sozinho, né? O último foi o ministro dos Exteriores, o Ernesto, que foi o bode expiatório e que foi mandado embora. Então, assim, na minha opinião, por tudo que eu já vi desse governo, se o Pazuello tiver que rodar, ele vai rodar sozinho. O governo não vai bancar Pazuello nenhum, né? E pela configuração militar dele, ele é um homem que cumpre ordens mesmo. Tinha uma pessoa superior, e isso é quem não conhece o circuito militar não entende muito como a questão da hierarquia está impregnada em quem é militar. Na formação. É muito diferente de uma pessoa que não está nesse circuito militar. Então, é lógico que o Pazuello ia seguir as ordens do presidente, sem dúvida nenhuma, porque ele é um militar e o militar respeitar. Tanto é que os militares que formam aí, que não gostam muito, né, que não estão na área ideológica do governo, ficaram muito bravos do Pazuello ter chegado até onde chegou. Isso, e o Pazuello vai ter então, a minha questão... perfeito. Então, a minha questão do... Fale. Não, a questão do Pazuello. Primeiro, o Ernesto. Coitado do Ernesto Araújo. Ele está numa situação muito difícil. Ele foi infantil, né? Ele foi infantil. Ele, como diplomata, bem formado, independente do raciocínio dele, ele deveria ter agido de forma diferente, pelo menos com seus companheiros. Como eu disse, eu estou no poder público há muito tempo. No poder público, quando você se torna chefe, não bate no teu companheiro. Um dia você vai cair e vai ser caçado por ele. Isso é básico no poder público. Por outro lado, vai chegar num ponto que o Pazuello, eu estou exagerando, isso é brincadeira, né? Ou ele vai sair preso, ou ele entrega o Bolsonaro. Eu estou brincando, não vai sair preso, né? Ele vai ter que se decidir. Ou ele fala a verdade, que ele cumpria ordens do Bolsonaro, ou ele não fala a verdade e vai assumir todo o ônus. Pelo perfil do Bolsonaro, e isso desde a época do Congresso,
o Bolsonaro não cumpre acordos. Vai chegar num dado momento que, se a coisa ficar muito ruim, o Bolsonaro vai abrir mão do Pazuello. Ele ainda não abriu mão do Pazuello, ele ainda não abandonou o Pazuello, como abandonou o Moro, como abandonou o próprio Mandetta, como abandonou o Ernesto, abandonou o Weingarten também, que o Weingarten, embora tenha jogado com ele, tá magoado, jogou com ele. Tanto é que puseram tudo na conta do Pazuello. Só que o Pazuello sabe de tudo e mais um pouco. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro precisa se livrar do Pazuello, jogar tudo no Pazuello. A culpa foi do Pazuello. Por outro lado, o Pazuello sabe tudo. O Pazuello cumpriu todas as ordens por hierarquia e disciplina, como você falou, porque o comandante em chefe determinou. Sim. Então, uma situação muito difícil. Aí, uma avaliação pessoal. O Bolsonaro não vai ter saída, vai ter que abandonar o Pazuello. Vamos ver o comportamento do Pazuello. O Pazuello tem sido muito fiel. E aconteceu um fato que eu já esperava. Que o Pazuello não fosse na CPI amanhã, que eu acho um erro estratégico. Eu já fui assessor, principalmente de SEI. Normalmente, aquele que é mais metralhado, é melhor ir no início, porque você evita que as munições vão aumentando. Então, o Pazuello deu a desculpa, que não pegou bem, de que ele teve proximidade com pessoas com Covid e que ele não poderia ir presencialmente, que ele queria fazer remoto. Logicamente, o presidente da CPI disse que não, e que deu 14 dias. Nesses 14 dias, vai ter muita arma, muita munição para metralhar o Pazuello lá na frente. Por que isto ocorreu? O Bolsonaro preocupado com o Pazuello, que o Pazuello ele não lida muito bem em público. Ele não sabe falar com a imprensa, ele não sabe se comunicar, e ele se desespera quando ele está em apuros. E, logicamente, ele vai estar em apuros... Sob pressão. Sob pressão. Então, deram essa desculpa. Fizeram um media training o fim de semana inteiro. Só que ele entrou em desespero. Ele não... Você falou bem, ele não aguenta a pressão, entrou em desespero. Eu vejo que essa CPI ela não depende tanto do Mandetta e nem do Taixe. É o que você falou, Taixe. Eu saí porque eu não queria assinar o protocolo de cloroquina. Na realidade, o Taixe saiu porque queriam baixar um decreto para mudar a bula da pandemia, da cloroquina. Ele falou, não, isso eu não faço. Eu não vou mudar a bula da cloroquina para dizer que... E saiu. O gancho mesmo é o Pazuello. Se eu orientasse o Pazuello, nervoso, tudo, sob pressão, vai agora. Embora, se ele fosse agora, ele seria chamado uma segunda e uma terceira vez. Ele ter recuado, ele ter refugado, mostrou fraqueza. Agora, só para concluir, o Bolsonaro não vai ter jeito, vai ter que abandonar o Pazuello. E o Pazuello não tem jeito. Ou é ele ou o Bolsonaro. Não tem jeito. Eles vão ter que se decidir aí. De novo, questão política não é questão jurídica. Né? Aí eu brinco, né? Sim. Se ele mentir, ele sai preso. Não vai sair preso, eu estou brincando. Né? Mas vai ficar desmoralizado. Ele tem outros problemas, né, o Pazuello? Porque ele tem uma denúncia, ele pode ter lá na frente alguns problemas mais graves, né? E ele não tem foro. A questão da cloroquina para Manaus, de ter mandado cloroquina ao invés de oxigênio, isso é uma coisa... Quer dizer, se isso for realmente comprovado... Ele vai preso. É uma coisa muito grave, né? Ele vai preso. Ele vai preso. É uma coisa... O Código Penal está muito claro nisso. Os indícios são muito fortes, né? Ele está complicado, ele está numa situação, porque a questão do oxigênio ele sabia. Sim. Agora, são indícios, não é que ele sabia, há indícios que ele sabia, né? A questão de Manaus é muito grave, a questão da cloroquina também, ele foi avisado. Pode até fazer efeito, mas cientificamente não prova que faz efeito.
Então, para que Sim. ele vai fabricar, fazer o exército fabricar? E não foi ele que fez o exército fabricar. Quem fez foi o Bolsonaro. Foi um dos motivos também que o Mandetta não aceitou e o Tachi saiu correndo, né? Então, ele tem, os indícios são fortes, né? Principalmente na área penal. E ele não tem mais o foro, né? Não tem mais o foro. Ele vai lá para a primeira Exatamente. instância. Vai lá para a primeira instância Ele está e o ali, né? O exército. Bolsonaro está dizendo que vai dar algum cargo para ele, mas eu duvido que o Bolsonaro assuma ele diante dessa CPI, né? Por tudo que ele Não, já não, não, fez, eu duvido. não, não, não vai. E ele indo para a primeira instância e não vai ter o apoio do Exército. O Exército está descontente com Sim, parte do Exército. O Exército não, a parte que não é reacionária. A parte do Exército que não é reacionária está descontente sim, com o comportamento dele, né? O Exército está dividido. Quando essas sim, bravatas, sim. e no início eu temia pela democracia no Brasil. No ano passado, se você me pergunta, eu temia. Hoje eu vejo que é bravata. Hoje o Eu também Bolsonaro acho. não conseguiria dar um alto golpe. Mas eu Não, cheguei a não. temer no ano Também acho. passado. Hoje ele Eu, não na dá alto verdade, golpe. eu acho que a cúpula, né, das Forças Armadas, quem tem quem tem a força intelectual das Forças Armadas, que é mais elitizada, ela é completamente contra o Bolsonaro. Na verdade, outro É, dia eu ouvi o Mourão falando o seguinte: não, o Bolsonaro chegou no Exército até a hora que era só questão física. A é, questão, acadêmica não entrava. Então, assim, não entra. né, falar isso do presidente dentro de uma corporação, quer dizer, a gente sabe, quem está dentro disso sabe como é que isso funciona. Eles são muito respeitosos, né? O Com Pujol, relação a ala do a Pujol, cargos e tudo mais. Então, E quando ele exonerou o Pujol, principalmente o Pujol, quem exonerou foi ele. os Não comandos, foi um foi sim, o ministro da Defesa. da defesa. Uhum. Tudo que acontece, não foi o ministro da Defesa, não foi. Quando ele exonerou, ficou muito ruim. O Pujol, ele Sim, é muito respeitado, é a ala intelectual. Quem chega a general de 4 estrelas tem uma sim. formação muito grande. E uma avaliação que eu tenho: dá um autogolpe. Vai arrumar kit intubação, vai arrumar UTI, vai resolver o problema da Não tem. economia, vai resolver o problema social. O exército vai entrar? Não, não vai. Não Então, vai. a Imagina que o bravata. exército quer uma coisa dessa. Não, não, Não já quer. saíram Também do acho. regime militar. Não, não, não. Mas eu temi no ano passado, temi mesmo. O Bolsonaro estava muito forte no ano passado, mas hoje é um passa de bravata no cercado. Bom, a gente está indo para o final, Emerson. Você quer fazer sua pergunta? Não, na verdade, eu queria passar uma notícia que eu acabei de ver aqui, uma notícia muito triste. Acabei de ver no site Veja, parece que o Paulo Paulo Gustavo Gustavo faleceu, né? faleceu em decorrência da Covid. Mais uma pessoa que acaba tendo a sua vida ceifada por esse vírus, enfim. E aí estamos tratando de CPI, e quando se fala muito a questão política, eu fico pensando nessas 400 mil pessoas que faleceram, como é que essas pessoas veem a CPI, o resultado da CPI, e, em face dessa questão política e não de uma questão jurídica, de uma questão de investimento de dinheiro. Será que até que ponto essa questão política vai ter um peso na eleição de 22? Olha, o que eu vejo, a maioria da população vai se decepcionar com o resultado da CPI. A CPI, mesmo que ela apresente um relatório mostrando toda a realidade devidamente comprovada, é o que eu digo, não vai para o Ministério Público. Se for, vai andar em passos de tartaruga. E todo mundo está pensando que a CPI pune. A CPI não pune, ela faz um relatório
vai para a ordem do dia, é aprovado ou rejeitado. Se for aprovado, vai para o Ministério Público, abre-se uma ação civil pública ou uma ação penal. Eu não vejo essa CPI ir muito para o lado jurídico, eu vejo mais ir para o lado político. A decepção vai ser muito grande para a população, porque parte da população quer o impeachment, parte da população está indecisa, e tem a parte da população que são os bolsomínios, que querem, porque querem, de qualquer forma, né, um regime autoritário. O que isso vai levar? Vai levar uma decepção muito grande. E a divisão na política é normal. Nós temos adversários e aliados, mas hoje nós temos amigos e inimigos. Eu vejo que essa CPI, se decepcionar a maioria da população do jeito que eu penso, vai haver uma polarização ainda maior. Eu vejo que a eleição de 2022 vai ser uma eleição bastante acirrada, bastante complicada, principalmente se nós não tivermos uma terceira via. Eu vejo que o apoio do Bolsonaro ainda vai continuar com todas as mazelas. Ele domina muito o eleitorado religioso, principalmente os evangélicos que estão com ele, e tem o brasileiro tem uma parte do Brasil que é reacionária, que é autoritária, e que vai ficar com ele, é emocional. Não adianta ir com a razão, não adianta explicar para o bolsomínio isto ou aquilo. Ele é emocional, eles estão envolvidos e vão com ele até o final. Deve ir para o segundo turno. Não vejo hoje uma pessoa de centro, pode surgir, quem sabe até aí na CPI, com o Lula. Aí nós vamos ter essa polarização negativa. Aí nós vamos para o ano seguinte, seja lá quem ganha, e o Brasil dividido de novo e decepcionado. O Brasil está sempre voltando para o passado, né? Se voltar Lula é o passado, se manter o Bolsonaro, quando eu digo que ele é reacionário, ele é uma pessoa que tem saudade de um passado que não volta mais, e que, de certa forma, foi um passado triste para o Brasil. Mas é o pensamento dele e de um grupo de brasileiros que pensa assim. Inclusive, eu achava no passado que o Bolsonaro comandava esse grupo, mas não, esse grupo de reacionários. Esse grupo de reacionários buscava uma figura de extrema-direita, e encontrou essa figura na extrema-direita no Bolsonaro. Não é mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, o bolsonarismo ele vai continuar. Ele saiu do armário e está relativamente forte e vai continuar. Como o trumpismo lá nos Estados Unidos vai continuar, independentemente do Trump. Se não tiver o Trump, vem outro com a mesma mentalidade. Nós vivemos no mundo e no Brasil um ressurgimento da extrema-direita. Isso, no meu modo de entender, para a democracia é muito perigoso. Mas, felizmente, as instituições no Brasil, mal ou bem, estão funcionando. As instituições estão relativamente funcionando e eu não vejo hoje possibilidade de um autogolpe. E mesmo depois de se reeleito o Bolsonaro, eu não vejo possibilidade da gente perder o que nós conquistamos, que é a democracia. Bom, eu queria fazer um comentário. Eu sempre digo que todos os governos, né, sempre têm muito medo da história. Porque como que a história vai relatar esse governo? Eu não vejo muito isso no Bolsonaro, não vejo essa questão dele se preocupar muito como a história vai vê-lo. Mas outro dia eu vi um artigo e vi alguma coisa muito importante com relação ao que as pessoas pensam, né? E como as pessoas reagem a esse governo. E aqui eu não estou fazendo uma crítica de quem é bolsominion, quem não é. Cada um acredita naquilo que pode acreditar e que quer acreditar. Mas, fazendo uma comparação, alguém estava dizendo o seguinte, que também na Segunda Guerra Mundial e no governo do Terceiro Reich, as pessoas também não davam muito valor ao que acontecia. E aquilo foi indo e foi chegando até onde chegou. E que hoje os filhos e netos dessas pessoas que estavam naquele momento cobram essas pessoas não terem feito nada, ter deixado isso acontecer. E é essa a pergunta que eu faço, né? Como é que será que a história vai ver
todo mundo que estava na época de 2020, 2021, enfim, com essa mortalidade absurda, e perguntar os nossos filhos, netos, e vai dizer o que vocês fizeram para evitar isso, né? Então, eu acho que a história vai ser muito cruel com relação a isso. Tem 2 pontos. Se você falar para o Michel Temer, você se preocupa com a história, se preocupa muito com a história. O Michel Temer, ele queria deixar um legado, e o Michel Temer está preocupado com tudo que mancharam o nome dele naquele 1 ano e meio, 2 anos que ele foi presidente da República. O Michel Temer é um nome, eu quero ser como um presidente limpo, um constitucionalista, um político correto. O Bolsonaro não está preocupado. O Bolsonaro, o mundo dele é hoje, agora, e o que ele pensa. O mundo dele é o presente. O mundo do Bolsonaro é defender. O Bolsonaro, ele quer o poder, mas não quer governar. E defender o pensamento dele e dos seus filhos. É isso. O Bolsonaro não assumiu, não foi presidente da República para governar. Foi para pegar o poder e se manter o poder junto com a sua família, independentemente de qualquer coisa. Eu concordo plenamente com você. A nossa geração vai ser cobrada. Daqui a 20, 30 anos, 40 anos, vão cobrar. O que a geração de... O que o Chagas fez em 2020, que deixou que nós tivéssemos 400, 500, 600 mil mortos? O filho da minha sobrinha, pô, mãe, o teu tio, que era político, o que ele fez que deixou que 600 mil mortos acontecessem? Não fez nada. É uma geração que vai ficar marcada. Isso que você falou é importante. Na Alemanha, muitas pessoas não tinham noção do que estava ocorrendo. Quando acabou a guerra, os aliados, os alemães mesmo, levaram aquelas pessoas que defendiam o nazismo e levaram em Auschwitz para mostrar o que o Hitler tinha feito. Não só o Hitler, né? Aquelas pessoas. Para nunca mais aquilo se repetir. E é uma geração que cobra, né? Poxa, vocês deixaram, mas muita gente não tinha noção. Como o Bolsonaro, por uma questão de relação muito forte de pensamento, não percebe o que está acontecendo no Brasil. Não só no aspecto democrático, que é o que eu acho que é perigoso que nós estamos passando, embora eu não acredite no outro, mas no aspecto humanitário, né? Cada pessoa que morre virou estatística, né? Sim, sem dúvida. As pessoas normalizaram. Não tem valor nenhum, né? Nenhum. E vocês são do direito, né? Como um bem maior do ser humano. É a vida. Agora, nós vamos ser... A história vai cobrar. Eu falo isso. A história... Eu tenho muitos amigos e parentes, tenho parentes que são bolsomínios. Eu falo, seu filho, o seu neto, o seu neto, o seu bisneto vai cobrar o que vocês fizeram. Como vocês deixaram a coisa chegar nesse ponto? É uma questão de ideologia, não é uma questão... A história, ela conta e pune. E pune a geração passada, né? Infelizmente, foi isso. Nós entramos no Brasil numa situação que o ódio à política levou a gente a esse ponto. E como na Alemanha, né, depois da Primeira Guerra, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, entrou numa hiperinflação, veio o Hitler carismático, com uma proposta simples, convenceu os alemães e queria dar um jeito na Alemanha e levou o alemão a fazer tudo aquilo que nós vimos, né? O ódio que o alemão tinha, né? Uma hiperinflação que nós tivemos aqui, mas não tanto que nem na Alemanha, mas nós vimos o que era a hiperinflação. E hoje nós pegamos um ódio da política, mas aí eu acho que o político tem culpa. O político, ele não se preocupou com a sociedade, com a população, não se preocupou com a democracia, se fecharam naquele meio. E para governar, eles tiveram tática e estratégia não adequadas, que foram reveladas pela Lava Jato. Tem uma série de restrições à Lava Jato.
mas a Lava Jato revelou como que os governos brasileiros governavam, né? Cooptando com recursos públicos. Agora, por outro lado, tem uma série de restrições. Acho que a Lava Jato atropelou o direito e atropelou os princípios da democracia. E nós estamos nessa situação. Agora cabe à população, na próxima eleição, né? Discutir melhor. O que eu estou me estendendo, né? Ouvir as propostas, né? Não é se esconder, porque por isso, por aquilo. É o Bolsonaro mostrar quais propostas, o Lula mostrar as propostas, e os outros candidatos, espero que pareça um candidato de centro, mostra as propostas. O que nós temos para tirar o país dessa situação? Uma situação que nós vamos estar com 100% do PIB comprometido na dívida pública, nós vamos estar desempregados, nós vamos estar com empresas quebradas. Como nós saímos dessa? É isso que nós temos que discutir e deixar um pouco do ódio da política. O país não vai sair dessa situação se não fizer política, e nós estamos com ódio da política. Nós temos que voltar a fazer política. Tá certo. Bom, obrigado, Chagas, viu, por ter aceito o nosso convite. A gente já passou aqui do horário, a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu ficaria a noite toda conversando sobre política, porque eu adoro, mas, infelizmente, não tem como. Muito obrigada, eu agradeço o convite, e a gente vai terminando, e até o próximo Fatos em Destaque, dando os meus sentimentos à família do ator Paulo Gustavo e a todas as pessoas que perderam seus entes queridos com essa pandemia. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Até semana que vem. Boa noite, Rafael. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.